Parabéns, uhul, parabéns, uhul, hoje é seu dia, que dia mais feliz. Parabéns, parabéns para todos vocês. Não é aniversário de vocês, provavelmente, mas muitos parabéns. Vocês foram aprovados na primeira fase do exame de ordem, que era o nosso objetivo quando vocês iniciaram esse curso aqui comigo, quando entraram nessa jornada aqui comigo. E quem sou eu? Sou Maria Andrade, sou professora e mentora para a primeira fase do OAB e de vez em quando também advogada, tá? E eu tô aqui, esse é meu galo, o Pavarotti, para quem não conhece, tá? Eu tenho um galo doméstico, é o Pavarotti, vocês vão ouvir ele várias vezes aqui durante o vídeo. Então eu queria dar aqui os meus parabéns para vocês, meus alunos que já foram aprovados aqui na primeira fase do exame de ordem, vão agora para a segunda fase e a prof não tem curso de segunda fase ainda para todo mundo, tá? Aliás, eu ainda não lancei curso para ninguém. Até já tem um curso de segunda fase, mas ele não tá totalmente preenchido ainda. Mas eu não posso deixar vocês órfãos de segunda fase. Então, eu vou explicar pra vocês o que vocês podem fazer, algumas sugestões do que vocês podem fazer. Eu vou usar aqui a título de exemplo, sempre eu vou me referir a direito civil na segunda fase, porque foi a minha segunda fase, mas se aplica a qualquer área, tá? Porque isso também já foi passado para outros colegas meus, que também foram aprovados e funcionou para eles também. Então aqui a nossa ideia sempre foi dar um passo rumo à aprovação, um passo por dia. Todos os dias fazer algo pela aprovação de vocês. O ideal na nossa preparação para a primeira fase era o quê? Todos os dias ver um PDF dos artigos quentes, responder atividades com consulta para um estudo ativo para que isso ficasse gravado no cérebro, tema por tema, os temas mais cobrados. Agora na segunda fase, nós temos uma prova igualmente de 5 horas, tá? Então lembrando que essa parte física tem que estar preparada. Na primeira fase a gente preparou essa parte física sempre pensando em ler e assinalar, tá? Ler e assinalar, porque ler cansa o físico também, tá? E o assinalar porque vocês tinham que ter aquela atenção para acertar o gabarito ali, não marcar um gabarito errado. Agora o que acontece na segunda fase? Vocês têm essas 5 horas igual, mas vocês têm que passá-las escrevendo à mão, que é algo que muita gente não faz há bastante tempo, tá? Eu não tive dificuldade particularmente nessa parte de escrever à mão, porque eu iniciei minha faculdade de Direito em Portugal, na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias de Lisboa. Ficou chique o nome falando assim. Tá, eu iniciei meus estudos de Direito lá, fiz 2 anos de Direito lá, e lá em Portugal, também fiz o segundo grau em Portugal. Não existia isso, não sei como é agora, mas à minha época não existia isso de questões de múltipla escolha. Eu tive muita dificuldade quando cheguei no Brasil para fazer questões de múltipla escolha. Eu vim para o Brasil fazendo um intercâmbio da faculdade de Direito lá para a faculdade de Direito aqui, a UFSC, aqui no meu caso, tá? A Universidade Federal de Santa Catarina. Vim fazer o intercâmbio ali. E quando eu cheguei ali, eu me deparei com as questões de múltipla escolha e foi um grande susto para mim, porque lá nós fazemos tudo escrevendo. Inclusive, a minha prova de faculdade lá era uma frase. Eu lembro uma prova de Direito Civil que era uma frase. No final estava escrito, não sei o que, iuris. Ou seja, escreva tudo da matéria que foi vista até agora, que você se lembrar. Então nós fazíamos provas que eram 10, 15 páginas escrevendo à mão e muito rápido, tá? Então eu com essa segunda fase, no quesito escrever à mão, não tive dificuldade. Depois vocês vão ter que fazer o reconhecimento de uma peça processual. Essa é aquela parte para trabalhar mais a parte advogado mesmo, tá? Que a gente fez uma faculdade de Direito, para ser um profissional do Direito. Agora, o que é um profissional do Direito? Isso é algo muito vago, não necessariamente vai ser um advogado. Mas, ao mesmo tempo, também sem a carteira da OAB, você não consegue fazer muita coisa, né? Então, a faculdade de Direito, ela trouxe tudo isso do Direito tem para nós. Agora a gente vai ver a parte prática. Então, ali o examinador quer que você demonstre que consegue reconhecer qual a fase processual que aquele caso narrado se encontra e qual a peça processual adequada para você proteger o seu cliente, digamos assim, naquele momento, tá? Isso corresponde a 50% da prova. Depois, ali nós temos 4 questões que valem 1,25 cada uma. Essas 4 questões, na verdade, eu chamo de 8, porque são 4, mas que são 2 em cada uma. Normalmente, uma trata de direito material e outra de direito processual. Por isso, para a segunda fase, vou estudar só processo civil, processo penal. Não. Você tem que ter também a parte de direito material muito clara na sua mente, tá? Então, assim, o que a gente estudou aqui no curso de primeira fase, os principais temas
que caíram na primeira fase do exame de ordem dos últimos 10 anos. Agora, para a segunda fase, vão ter coisas ali que a gente viu que a gente não viu nessa preparação para a primeira fase, que pode cair na segunda, tá? Então, direito civil, que eu vou usar como exemplo, tá? Processo nessa fase, o que eu faria, o que eu fiz, né? Eu não tinha tempo para estudar, como vocês, quem acompanha mais aí vivamente o curso já sabe, eu não tinha tempo para estudar. Mas eu lembro que eu comprei um livro de preparação para a segunda fase e ali vinha, na verdade, as provas anteriores, tá? Então, eu lia o enunciado ali da peça e tentava identificar que peça era mentalmente, porque eu fazia isso num ônibus, eu não tinha internet no celular. Gente, foram tempos terríveis, tá? Eu não tinha internet no celular. Então, eu pesquisava ali no Vademecum mesmo, ou mentalmente, se eu tava em pé mentalmente, eu tentava dizer assim pra mim que peça processual correspondia àquele caso, e assim eu ia seguindo. As questões, a mesma coisa. Uma grande dica para as questões, o que eu fazia? Eu pegava uma questão e eu olhava ali, a questão fala de direito de vizinhança, que na segunda fase já é mais provável de cair, que é uma coisa que nunca cai na primeira fase, por exemplo, na parte civil ali, direito material, tá? Nunca cai, mas na segunda já costuma cair. Então, eu vou lá no meu índice remissivo do meu Vademecum e eu procuro lá por vizinho, vizinhança, e aí eu vou atrás desse conteúdo. Então, para a segunda fase, vocês têm que... Se vocês, durante o curso de primeira fase, fizeram aquilo que eu falei, que era resolver as questões com consulta no Vademecum, porque já pegou o PDF dos artigos quentes, já localizou no seu Vademecum todos aqueles artigos, você já está bem familiarizado com o seu Vademecum, você sai treinando, respondendo prova todo dia, nem todo dia uma peça e uma questão, uma peça e uma questão, até o dia da prova. Se você tem dificuldade de escrever, vai ter que escrever. Não precisa ficar tatuado tudo no cérebro, tipo, tem que ter um endereçamento, eu tenho que colocar o nome, eu tenho que colocar o estado civil, eu tenho que colocar o RG. O RG, por mais que não esteja no rol taxativo, tá? A lei do 319 do Código de Processo Civil, o Código Civil ali, por exemplo, ele tem que estar, porque se o conteúdo estiver ali no enunciado, vocês são obrigados a responder, porque senão vai tirar ponto, tá? Então, sigam bem o que tá ali. Se vocês conhecerem bem o Vademecum de vocês, não tem problema para a segunda fase, tá? Porque tá tudo escrito no Vademecum. Agora, se vocês não conhecem bem o Vademecum, aí tem que treinar, tem que conhecer muito bem ele, tá? Procurem grifar prazos, palavras-chave, coisas que vocês considerem importantes. Tem vários esquemas de marcação no Vademecum, tá? Eu, particularmente, o que eu fiz? Eu fiz civil, eu não marquei as peças especiais ali, ação de consignação e pagamento, ação monitória, porque elas já estão bem divididas ali, o subtítulo delas era muito claro para mim, tá? Não se esqueçam que vocês não podem fazer anotações, essas coisas, revisem bem o que vocês podem colocar ali no Vademecum para a segunda fase, tá? Mas grifar, vocês podem grifar. Então, façam esse tipo de coisa, porque aí vai fazer com que vocês fiquem bem familiarizados com ele. Porque sabendo mexer no índice, sabendo encontrar as coisas dentro do Vademecum, olha, pode ser que tenha um pouco de dificuldade, mas vão conseguir a aprovação, tá? Então, todos os dias eu faria isso. Eu tentaria identificar uma peça, mesmo que eu não conseguisse escrevê-la por inteiro, eu identificaria ela, identificaria também o dispositivo fundamental para responder aquela peça, o embasamento legal daquela peça, né? Tentaria pelo menos uma vez por semana, no mínimo uma vez por semana, fazer um simulado. Uma vez por semana fazer um simulado completo. Não conseguiu, no máximo em 2 semanas, fazer uma prova completa, tá? Completa, de escrever mesmo. Porque se vocês ficam bem calejados, quando chega no dia da prova, já tá de boa, sabe? Já tá tranquilo, porque vocês já fizeram aquilo centenas de vezes, vocês já mexeram no Vademecum milhões de vezes. O que eu não faria era ficar assistindo 1 milhão de videoaulas agora. Assistam videoaulas mais objetivas, tá? Dos professores que vocês gostem de ouvir. Assim, até para a vida do advogado, depois que, como eu digo para vocês, essa rotina do aprovado, né, a rotina do estudante, ela é a mesma da advogada depois. Vocês vão fazer a mesma coisa. Então, quer treinar também? Entra no Jus Brasil
vê ali escritório online, vê os casos das pessoas que as pessoas estão colocando ali, porque essa é uma forma excepcional de estudar para a segunda fase, porque a segunda fase também são casinhos reais, né? Assim como reais. Assim como a primeira, são casos que realmente acontecem na vida real. Não pensem que eles vão muito longe assim, porque aquilo tudo realmente acontece. Então, vocês podem ir no Jus Brasil, ficar vendo ali o que as pessoas relatam, tentem responder mentalmente ou escrevendo o que seria feito para aquelas pessoas. Ali no Jus Brasil vocês conseguem treinar muita petição inicial também. Tem de tudo que é área. Porque, e se quiserem ter uma empolgaçãozinha a mais, vejam o quanto vocês receberiam pela tabela de honorários da OAB da seccional de vocês, tá? Cada seccional aí do seu estado, cada estado tem a sua tabela da OAB de honorários, tá? Que é o mínimo que o advogado deve cobrar. Então, vocês podem ver, esse relato aqui é sobre guarda. Então, eu vou lá no meu Código Civil, né? Vou ver a parte de direito material, vou ver a parte de direito processual, o que tá acontecendo. Tem lei especial? Eu acho que família tem lei especial, então vocês vão atrás da legislação especial. Vejam isso tudo como se estivessem realmente atendendo alguém e vai na tabela do OAB. Opa, isso aqui é uma ação de é uma ação revisional de guarda que eu tenho que fazer. Então vai lá na tabela e vê quanto que vocês ganhariam com isso. Isso empolga bastante, tá? Não esperem ter motivação para estudar para a segunda fase. Não esperem ter motivação para grandes feitos que vocês querem realizar na vida de vocês, porque a motivação ela é algo assim que vem e passa muito rápido. Vocês têm que ter determinação para alcançar os sonhos, os objetivos de vocês, tá? É isso que vai trazer o sucesso para vocês. É a determinação e a constância. Não tá afim, faz do mesmo jeito, porque a motivação ela vai surgindo no meio do caminho, tá? Conforme você vai respondendo questões no começo um pouco desmotivado, depois vê que tá começando a acertar, vê que tá entendendo a parte de processo, a parte civil, que tá acertando a peça inicial, aí começa a vir a motivação. Mas não espere que ela venha antes, porque normalmente ela não vem e isso vai sabotar vocês, tá? Então, o meu plano para vocês é se coloquem metas honestas. É aquilo que eu sempre digo, se coloquem metas honestas. Eu vou identificar uma peça por dia, vou responder uma questão por dia. Ou eu vou ser mais radical, vou fazer uma prova inteira por dia, vou fazer 10 questões por dia. Eu prefiro metas honestas, que sejam mais objetivas e que dê para vocês realizarem de uma forma um pouco mais profunda, tá? Então, uma identificação de peça, responder questões. Tem dificuldade na escrita? Escreve uma peça por dia, tá? Copia. Eu nunca escrevi uma peça. Eu não faço ideia de como que eu vou escrever. Vai lá, pega um enunciado, identifica. Isso aqui é uma apelação. Eu já entendi que isso aqui é uma apelação, mas eu nunca fiz uma apelação. Google, apelação. Procura um processo que tenha uma apelação. Se você entrar pelo site do Planalto, ali, o Código de Processo Civil, for lá no 2015, no 2009, apelação, e clicar naquele machadinho que tem do lado, vão aparecer julgados, né, casos. Então, vocês podem procurar ali também. Vocês podem procurar dentro de um processo, qualquer que vocês conheçam, que tenha uma apelação. Ou vocês podem ir direto ali no Jus Brasil também, procurar por um modelo de apelação. Copia. Às vezes não vai estar certo, tá? E vocês vão ter que fazer a leitura, ou procura uma resposta de questão que tem. A minha prova foi apelação, que tenha tido uma apelação. Copia e faz o seu modelo. Copiou, depois que copia a mão, não é copiar e colar no computador, copia a mão e depois faça a sua, copiando aquela, e depois faça sozinho. Tá? É assim que vocês aprendem e vai dar muito certo, tá? É isso que eu aconselho a vocês, e tá sempre revisando a parte de direito material também, porque vai cair principalmente nas questões. Então, façam isso. Se não tem tempo para sentar, para estudar, para parar, pelo menos façam mentalmente a identificação de peças constantemente. E na parte das questões de direito material, também fiquem procurando dispositivo de lei. Se vocês já têm facilidade em ficar escrevendo, não percam o tempo de vocês em ficar escrevendo nas questões o tempo todo. Na peça, treinem bem. Nas questões não precisa.
mas façam a identificação do dispositivo legal mentalmente, procurem no Vadimeco, não procura na internet, por favor, sabe? Vocês não têm Ctrl F para dar na hora da prova e é desesperador não saber onde tá. Então, treinem pesquisar no índice remissivo e pesquisar no Vadimeco de vocês, saibam identificar quando tá falando de direito material e de direito processual, que aí vocês sabem se vão num código normal ou se vocês vão num código de processo ou se vocês têm que ir numa lei especial. As leis especiais também vocês têm que saber encontrá-las, tá? Então é isso, esse é o meu conselho para vocês neste momento. Eu vou voltar com outros conselhinhos, tá? Mas eu não queria deixar vocês órfãos nesse momento. Queria dar uma luz do que vocês poderiam estar fazendo. Quem acertou 39 questões, faça essa mesma coisa, tá? Vocês estão a um petelequinho de chegar ali, então não percam esta oportunidade. Eu espero por vocês, assim, mandando aquela mensagenzinha de que foram aprovados também na segunda fase. A minha parte eu fiz. Eu espero não vê-los novamente estudando para a primeira fase. E espero vê-los como colegas daqui a pouco, tá? Muita tranquilidade para vocês, que vocês voltem como colegas, prof. Como que eu faço nesse caso? Como que eu vou angariar esse cliente no Jus Brasil? Consegue me ajudar? Consigo, espero conseguir, né? Normalmente eu consigo, espero conseguir ajudar vocês também, né, a realizar esse sonho, esse objetivo, que tem que ser a principal coisa que tá na cabeça de vocês. Aquele botequinho vai dar para ir depois, aquele aniversário também, agora é foco total, tá no banheiro, tá pensando, tá respondendo questão, onde vocês estão respondendo questões, e se não estão respondendo questões, estão ouvindo a matéria, tá? Bota videoaula para ouvir de direito material, de direito processual, bota videoaula para ouvir, bota áudio para ouvir, lê o máximo de artigos, tudo, sejam obcecados, vai ver televisão, assiste a TV Justiça, tá? Que ajuda muito também. Quer estar no Instagram? Sigam Instagrams de professores e de aulas e coisas que vão ajudar vocês. E fiquem imersos nesse mundo até a prova chegar, que depois nunca mais. Tá? Depois vocês só vão ficar assim, se desesperando para trabalhar. Vai ser bem desesperador depois de trabalhar. E eu vou estar aqui para segurar a mão de vocês, como sempre. Tá? Então, ótimos estudos, a prof volta em breve pra gente conversar mais um pouco. Mas é isso, uma ótima semana. Estudem, 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 estudem. Muito, muito, que falta muito pouquinho, doutores. Muito pouquinho, tá? Até loguinho. Um beijão da prof.